Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos continuar com a videoaula sobre estudo da função, parte 10. Na aula anterior, nós vimos estudo do sinal de uma função. Os links estão na descrição deste vídeo. Nesta aula, nós abordaremos valor máximo e valor mínimo de uma função. Ao analisar o gráfico de uma função, identificamos algumas propriedades, onde a função é crescente no conjunto dos números reais, quando os valores de x1 e x2, sendo x1 menor que x2, resultarem f de x1 menor que f de x2. No caso da função decrescente no conjunto dos números reais, teremos x1 menor que x2, resultando em f de x1 maior que f de x2, e onde assume um valor máximo ou um valor mínimo, se existirem. Exemplo, considere o gráfico ao lado que representa uma função f definida no intervalo aberto de menos 6 a 6. Observe o gráfico, nós temos aqui uma função e também já está escrito onde ela é crescente e decrescente. Lembrando de aulas anteriores, quando nós pegamos valores pertencentes ao domínio da minha função e nós analisamos na medida que nós aumentamos o x, a imagem também aumenta, o valor de y também aumenta, nós dizemos que neste intervalo o meu gráfico é crescente. Quando nós analisamos o intervalo e o meu x aumenta, na medida que ele aumenta, o meu y diminui, a minha imagem diminui, significa que neste intervalo o meu gráfico é decrescente. Desta forma, f é crescente no intervalo de menos 6 a menos 3, com o colchete aberto no menos 6, perceba que nós temos uma extremidade aberta no menos 6, portanto, menos 6 não pertence ao domínio desta função, não pertence a este intervalo, e nós temos também 2 e 6 com o colchete aberto. Isto porque o elemento 6 não pertence ao domínio desta função, não pertence a este intervalo, porque a bolinha é aberta. Então, nós precisamos escrever com o colchete aberto. O gráfico é decrescente no intervalo menos 3 e 2 fechado. Ao analisar o intervalo no eixo do x, entre menos 3 e 2, a minha função, na medida que eu aumento x, o meu y diminui. Então, nós dizemos que essa função, neste intervalo, ela é decrescente. f tem um ponto máximo em menos 3 e 2, e y igual a 2 é o valor máximo de f, ou seja, perceba que eu tenho aqui um intervalo em que a minha função é crescente e logo em seguida eu tenho o meu intervalo em que ela é decrescente. Aquele meu encontro entre ela ser crescente e ser decrescente, nós dizemos que é o ponto em que a função assume o seu valor máximo. Neste caso, o valor máximo e o valor mínimo também, nós avaliamos no eixo das ordenadas, ou seja, qual é o valor da ordenada neste ponto, qual é o valor de y neste ponto. Y é igual a 2 neste ponto, então este é o valor máximo de f. Neste caso, para esta função. E f tem um ponto de mínimo no ponto 2 e menos 3, e y igual a menos 3 é o valor mínimo de f. Então perceba que continuando ali no meu gráfico, inicialmente ele é crescente, em seguida ele é decrescente, temos um ponto de máximo. E novamente ele cresce, então ele é decrescente e cresce. Naquele encontro entre ser decrescente e crescente, nós temos um ponto de mínimo, ou seja, no ponto 2 e menos 3. O valor mínimo de f seria a ordenada deste ponto. Qual é o valor de y neste ponto? Menos 3. Este é o valor mínimo de f. Exercícios. Qual é o valor máximo de f? Pare o vídeo e tente resolver. Neste caso, observe que a minha função ela é crescente, do menos infinito até 1, e depois ela é decrescente, de 1 até mais infinito. Este encontro entre ser crescente e decrescente, nós temos um valor máximo de f. E neste caso, esse valor máximo de f é y igual a 8. Identifique em cada gráfico qual possui valor de máximo e valor de mínimo. Pare o vídeo e tente resolver. Vejamos então a letra A. O gráfico ele é decrescente e depois ele é crescente. Portanto, nós temos um valor de mínimo, ou seja, é o menor valor que y pode assumir neste gráfico. E na letra B, nós temos um valor de máximo, onde o meu gráfico ele é crescente e depois ele é decrescente, sendo o valor máximo o maior valor que y pode assumir neste gráfico. Até mais!